esse processo, esse processo do acúmulo de papéis, ele inicia um processo de sobrecarga das nossas atribuições. Então nós passamos a ter muitas tarefas, uma falta de tempo, porque com muitas tarefas nós temos que preencher mais a nossa carga horária, o nosso dia. A gente começa fazendo coisas e vai dormir respondendo mensagens no WhatsApp. Com a falta de tempo vem logo a falta de energia, porque nós começamos a usar mais a nossa energia corporal e a nossa energia intelectual e também a nossa energia emocional mais do que o nosso corpo dá conta de repor. Então imagine que com muitos papéis vem muitas tarefas, com muitas tarefas vem a falta de tempo. A gente começa a ter que fazer longos tiros de trabalho. E quanto mais nós trabalhamos além do nosso horário, além do limite do nosso corpo, nós começamos a exaurir a energia, a nossa energia pessoal, seja na mente, no corpo ou nas emoções. Isso vai nos encaminhando da sobrecarga para um quadro de desequilíbrio. Nesse quadro de desequilíbrio, alguns papéis dominantes vão sorvendo muita energia. E por que desequilíbrio? É porque ao mesmo tempo em que nós estamos utilizando mais energia do que deveríamos, nós estamos desequilibrando produção e capacidade de produção, eu vou detalhar isso mais à frente, nós também passamos a ter um desequilíbrio nos papéis. Você pode, por exemplo, investir um número de horas absolutamente brutal no seu ministério, mas omitir alguns papéis importantes e cruciais como marido, como pai, como mãe, como esposa. Se você me ouve, provavelmente você pode imaginar algumas áreas da sua vida que foram ficando em segundo, terceiro e quarto plano, áreas importantes como, por exemplo, o seu hobby, uma coisa que você gostava de fazer e que você não faz há muito tempo, que te dava prazer, que reenergizava você e para o qual você não tem tido tempo. Então, esses papéis omitidos e esse consumo exagerado de energia, além da capacidade de reposição do nosso corpo, vai estabelecendo o padrão de uma vida muito desequilibrada. Nós vamos nos sentindo fora do nosso ponto ótimo de trabalho, do nosso ponto ótimo de energia. Isso, a ideia dos papéis que dominam e esmagam outros papéis importantes da nossa vida, nos leva então para um quadro de drenagem. Eu chamo de drenagem. Por quê? Porque o excesso de trabalho e o domínio de alguns papéis sobre outros acaba, digamos assim, acabam nos privando de relações e atividades energizantes. Então, muitas vezes você não tem tempo para os seus amigos, não tem tempo para visitar seus pais, não tem tempo para conversar com alguém que você ama. E aquela relação ela te energiza, mas ao mesmo tempo você não tem tempo qualitativo para colocar naquela relação. Além disso, você acaba cortando aquelas atividades que não são obrigatórias, mas que são altamente energizantes, como correr, passear com o seu cachorro, andar de moto, tocar violão, ler um bom livro, viajar, fazer uma viagem pequena, mas para um lugar que traz muito prazer para você, ir pescar, qualquer coisa que traga alívio, essa sensação de energia. Como você acaba investindo muita energia, como você e eu, nós acabamos investindo muita energia no trabalho e acabamos cortando as atividades que são recreativas e energizantes, nós vamos construindo um padrão de drenagem até que nós nos sentimos sem energia. Sem energia. Eu não sei se você já teve essa sensação de dormir uma noite como se fosse uma pedra, sem nem mexer na cama, e no dia seguinte a primeira sensação que esmaga você nas primeiras horas da manhã é a sensação de estar absolutamente estafado, estar absolutamente drenado, sem energia, sem ânimo, sem pique. E não digo apenas essa energia corporal, que é tão importante para a gente produzir, mas também essa energia emocional, essa energia psíquica, esse ânimo, essa paixão, essa vontade. Se tem uma coisa que nos afeta muito no ministério é a falta de energia. Uma coisa que eu ouvi um pastor, que eu respeito muito, falar algum tempo atrás, é que o ministério, todo tipo de ministério, é sempre movido por uma visão. Tudo que nós fazemos na vida é movido por visão e sonho.
visão e sonho. Se nós perdermos visão e sonho, nós acabamos ficando ali naquele piloto automático dentro da nossa área de conforto e segurança, fazendo coisas familiares de maneira repetitiva, sem inovar, sem criar. E depois de um tempo nós vemos que nós estamos ali andando em círculos no mesmo lugar, mas sem um senso de direção bem definido. Então, sem sonho e visão, nós acabamos entrando num modo piloto automático no ministério, mas sem energia é muito difícil nós mantermos a visão acordada e mantermos o nosso sonho aquecido no nosso coração. Então, quando nós entramos nesse quadro de sobrecarga, desequilíbrio e drenagem, quando nós drenamos a nossa energia, seja ela emocional, física, seja a nossa energia intelectual, nós acabamos empurrando o ministério para um lugar absolutamente insustentável. Nós acabamos cultivando relações feridas e adoecidas, porque alguns papéis dominam sobre outros e nós acabamos omitindo relacionamentos importantes. Nós temos a nossa energia pessoal totalmente exaurida, consumida. Com o desequilíbrio, nós acabamos consumindo mais energia do que o nosso corpo é capaz de repor com o tempo, e isso faz com que se instaure no ministério uma profunda falta de sustentabilidade. Eu gostaria de lembrar com você, do resultado mais extremo disso, a respeito da nossa aula inaugural, da aula de número 1, quando nós falamos a respeito dessa epidemia de estafa, de burnout, essa epidemia de depressão, de desânimo entre líderes cristãos. Porque muitas vezes nós, nessa infinidade de papéis, nós começamos num quadro de sobrecarga. E aí nesse quadro de sobrecarga nós adotamos uma estratégia de tamanho único, que é trabalhar mais. Ou seja, ao invés de nós aumentarmos a inteligência do nosso trabalho, colocando ali as estratégias e táticas de autoliderança, nós aumentamos o esforço aplicado no trabalho. Lembre-se que numa das nossas primeiras aulas a gente fez a citação do Matt Perman dizendo que o erro absolutamente crucial que muitos líderes cometem é utilizar táticas da era industrial para a era do conhecimento. Ou seja, você usa táticas que são muito simples ainda, incompletas, que não têm a complexidade necessária, táticas típicas da era industrial, para lidar com o trabalho do conhecimento. Então, quando você não usa as táticas corretas, fatalmente você acaba sendo esmagado pela sobrecarga, conduzido ao desequilíbrio, que, por sua vez, monta um quadro, um cenário de drenagem que leva à insustentabilidade do ministério.